tudo bem? Eu sou a professora Nicole, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu e a professora Carol trouxemos uma aulinha um pouquinho diferente para vocês. Nós vamos falar hoje sobre mudanças climáticas, mas não vamos só falar sobre o que está acontecendo, a gente vai também tentar refletir um pouquinho, né, sobre o que isso tem a ver comigo, com vocês, o que as nossas ações influenciam ou como que essas mudanças afetam a nossa vida, o nosso dia a dia, tá? Então essa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas eu espero muito que vocês gostem, eu espero muito que vocês consigam entender a nossa mensagem, consigam refletir um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Para começar a nossa aula, eu queria convidar vocês a pensarem em 4 eventos adversos, ou seja, 4 situações estranhas, diferentes, que vem acontecendo no meio ambiente do planeta, na sua cidade, no seu bairro. Eu quero que vocês anotem, né, no caderno 4 situações estranhas que você tem percebido que ultimamente estão acontecendo na sua cidade, relacionadas ao meio ambiente, tá? Beleza? Então, por exemplo, uma situação estranha que eu tenho percebido é estar fazendo 30 graus no meio do inverno, né? Isso é muito estranho. Há alguns anos atrás isso não estaria acontecendo. Bom, escreveram aí? Beleza. Podem colocar nos comentários do vídeo também, tá? A gente vai adorar saber quais foram os 4 eventos que vocês pensaram. A gente vai entender, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, pra gente entender um pouquinho sobre o que eu tô falando. Então, aquilo que eu falei pra vocês de aumento da temperatura, então a gente tá no meio do mês de julho, no inverno, e tá um calor de 30 graus, sabe? Isso não é normal pra nossa época. Ou então, diminuição das chuvas, né? Falta d'água. Aqui no estado de São Paulo agora a gente tá com uma forte falta d'água, né? As represas estão com o nível de água muito baixo, a umidade do ar está muito baixa também, isso porque não tem chovido. Mas como que essa falta de chuva aqui em São Paulo tem a ver com as mudanças climáticas? Vamos tentar entender? Outro exemplo aqui que eu trouxe é o aumento da conta de energia elétrica. Sim, isso também é influência do meio ambiente, das mudanças no meio ambiente. Então, a falta de água que vem acontecendo no nosso país tem influenciado no nível das represas, das barragens, das hidrelétricas, né? Tudo isso influencia na sua produção de energia, com isso é necessário que as empresas encontrem alternativas de fornecer energia. Por isso que a conta de energia acaba sempre ficando mais cara nessa época do ano, tá? E é claro que a gente não pode citar que a compra do mercado está cada vez mais cara, não é mesmo? Então, o que você comprava com R$ 100 no ano passado, ano retrasado, hoje em dia você não compra nem metade. As coisas subiram o valor demais e isso tudo também é consequência das mudanças climáticas, ou seja, nas mudanças no meio ambiente. Bom, então vamos lá. Antes da gente falar sobre as mudanças climáticas, eu trouxe alguns conceitos que eu considero importantes sobre esse assunto, para a gente poder estar discutindo, entendendo melhor sobre eles, tá? São conceitos assim básicos, mas que é legal a gente dar uma definida em cada um deles. O primeiro é clima. A gente sempre ouve a palavra, né, clima, o clima hoje tá bom, o clima tá legal, o clima hoje tá fechado. Mas o que é clima, né? Então vamos lá. O clima a gente define como um conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em um lugar por um determinado período de tempo, tá? Então o clima ele é um sistema complexo e também bem sensível, onde pequenas interferências podem gerar grandes mudanças que impactam toda uma região do planeta. Essas mudanças, elas podem estar relacionadas à temperatura, então se está muito quente ou se está muito frio, a pluviosidade, então se está chovendo muito, se não está chovendo, e a umidade também. Então se um lugar ele está com muito úmido, se um lugar ele está sofrendo um período de estiagem, um período de seca, tá? Esses são alguns exemplos, né? Claro que existem outros fatores também, tá? E o segundo conceito importante sobre esse assunto que a gente vai tratar é o efeito estufa.
Com certeza, alguma vez na vida vocês já ouviram falar dessa palavra, efeito estufa, e muitas vezes a gente acaba fazendo uma confusãozinha sobre o que é o efeito estufa. Então, esse fenômeno, ele é uma camada natural de gases que protege o nosso planeta, tá? O planeta Terra, então, ele tem uma camada de gases em volta dele. Essa camada de gases protege ele. Protege contra o quê? Contra a radiação, grande parte da radiação que vem do nosso Sol, contra alguns raios, né, que poderiam afetar o nosso planeta. Protege também contra a perda excessiva, o ganho excessivo de temperatura. Então, em Marte, por exemplo, a gente não tem essa camada, por isso que as temperaturas variam muito. Então, num dia você chega a uma temperatura altíssima e à noite a temperatura é congelante, porque você não encontra essa camada de gases protetora. Então, aqui no planeta Terra, a gente tem essa camada e ela mantém a temperatura do planeta constante. Gente, perdão, a minha gata tá aqui. Bom, vamos dar continuidade então. Qual que é a importância dessa camada de gases, né, do efeito estufa? É justamente possibilitar a existência de vida no planeta Terra. É graças a essa camada de gases protetores que existe vida no nosso planeta Terra, beleza? Bom, vamos falar então sobre o nosso tema principal, né? Mudanças climáticas no mundo. É importante a gente entender e relembrar, né, que o que acontece no nosso planeta gera uma consequência nele como um todo. Então, assim, não são eventos isolados. A poluição gerada aqui em São Paulo vai piorar o ar em São Paulo. Não, a gente tem um efeito nisso no planeta inteiro, tá? Então, o que acontece acaba impactando, gerando uma consequência para todo mundo, beleza? Então vamos lá. A mudança climática, ela pode ser causada por processos naturais, né, da própria planeta Terra, como já aconteceu em outras eras, né, por exemplo, na era do gelo, onde houve congelamento de quase toda a superfície terrestre, ou por forças externas, como no caso, né, o que a gente vê muito hoje, que é a ação do homem, né, são as atitudes do homem, os meios de produção, enfim, todo o seu consumismo, tudo isso influencia nessas mudanças climáticas. Bom, o novo relatório global do IPCC indica que a temperatura média do nosso planeta tende a aumentar cerca de 1,5 grau, 1,5 graus, né, nas próximas 2 décadas, ou seja, nos próximos 20 anos, trazendo uma devastação generalizada. Então, vocês podem me falar assim, 1,5 graus, o que é 1,5 graus, né? Pouquinha coisa. Só que não, gente, a gente tem que pensar que não tá falando sobre 1,5 graus, né? Temperatura simples, bruta. A gente tá falando sobre uma temperatura média, né? Do nosso planeta inteiro. Aumentar 1,5 graus no planeta inteiro. A gente tem que lembrar também que quando a gente fala de temperatura, a gente estuda na biologia, na ciência, que tudo na vida precisa de uma temperatura certa para sobreviver. Então, seres vivos, eles possuem, cada ser vivo possui uma temperatura ideal para a sua sobrevivência. Não à toa que quando a gente está com febre, lá para os 38, 39 graus, a gente passa mal. A gente fica se sentindo mal, né? A gente mede a temperatura com o termômetro, aí vem a nossa mãe trazer um antitérmico pra gente tomar, um remedinho, né? Então, justamente porque o nosso organismo precisa de uma temperatura ideal para estar funcionando, que é aquela média de 35, 36 graus. Quando essa temperatura aumenta demais, a gente começa a se sentir mal. Algumas células do nosso corpo começam a morrer. Se o nosso organismo ele aumenta a temperatura demais, ele convulsiona, né? Ele entra em colapso. Então, é importante essa constância na temperatura, porque é justamente ela que define a vida na Terra. E um aumento na temperatura do planeta pode sim desencadear uma série de devastações, uma série de extinções de milhares de espécies, inclusive a espécie humana.
Bom, o aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera é o principal fator para o aumento da temperatura, tá? Então, assim, a gente tem emissão de gases, a gente tem esse efeito de mudanças na temperatura do planeta naturalmente, porém esses efeitos eles levam milhares e milhares de anos, tá? São muito sutis. O problema é que o ser humano tem influenciado, tem acelerado esse processo, e isso não é legal. Por exemplo, a fumaça das fábricas, a queima dos combustíveis fósseis, dos automóveis, a gasolina, o etanol, o diesel, as queimadas das florestas. A gente teve uma grande queimada no passado, em toda a região do Pantanal. A gente teve também muito desmatamento. O ano de 2020 foi um dos anos que mais teve desmatamento na floresta amazônica. Inclusive, o Brasil tem sido cobrado por outros países para tomar providências em relação a isso. E esses efeitos são os principais responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Então, assim, isso não acontece só no Brasil, né? Claro que a gente não pode falar que isso acontece só no Brasil. Não, acontece em outros países. Mas a gente tem que estudar, entender o que está acontecendo aqui no nosso país para que a gente possa tentar tomar providências, tentar cobrar melhorias sobre isso. E os níveis de CO2, tudo. E essas fumaças, né, tudo isso que é queimado, que é lançado na atmosfera, isso são a emissão de vários gases, dentre eles o principal é o CO2, ou seja, o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele está presente na atmosfera do nosso planeta, naquela camada, né, que protege o nosso planeta. O problema é quando esse CO2 chega em um nível excessivo. Ele fica uma quantidade muito maior do que ele deveria estar. Então, justamente pelas atitudes humanas, essa quantidade de CO2 na atmosfera tem ficado muito maior do que deveria, chegando a níveis anormais. Portanto, essa camada ela fica mais espessa, ela não deixa o calor sair, ou seja, ela segura o calor produzido no planeta aqui dentro, né? O calor que chega lá fora, de fora, né, dos raios solares, esse calor ele fica retido aqui dentro do planeta, aumenta a nossa temperatura e com o tempo isso é cumulativo. Então, com o tempo a tendência é a temperatura do planeta aumentar, ok? Então, gente, a minha parte foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora a professora Carol vai dar continuidade com vocês, beleza? Não se esqueçam que, surgindo dúvidas, escrevam aqui nos comentários do vídeo ou mandem mensagem para o professor e façam as atividades, beleza? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carol e vou dar continuidade aqui no assunto com vocês, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as chuvas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, que é o nosso estado, as chuvas elas estão cada vez menores, né, em menores quantidades e mais raras. É mais difícil a gente ver chuva, né? E por que será que isso está acontecendo, né? A gente já está observando isso há muito tempo e isso está se agravando, né? Conforme vai passando o tempo, essas chuvas estão diminuindo, tá? Então vamos ver como que acontece? Primeiro, gente, uma coisa que é legal da gente relembrar, que as plantas, elas são fundamentais para manter a umidade do solo e também do ar, tá? Por quê? Elas são responsáveis, né, por liberar na atmosfera essa transpiração delas, né? E isso é em forma de vapor. Então, o que acontece? Quando elas liberam essa transpiração na atmosfera, né, ela se transforma em água, em líquido. Então, a gente fala que esse vapor aí que os ventos levam, né, que é liberado pela transpiração das plantas, a gente chama de rios voadores, tá? Basicamente são muitas gotinhas, né, formando aí uma quantidade boa de água que fica aí sendo levada pelos ventos, tá? Por isso que a gente chama de rio e por isso que a gente fala que são voadores, porque são levadas, né, ali pelo vento. E o que acontece, gente? Por que então está faltando água? Porque está faltando chuva, né?
Então, o aumento da temperatura, que a gente viu ali anteriormente, que acontece pelas queimadas, né? Enfim, pela poluição, o aumento dessa temperatura faz com que vente menos, né? Com que o vento não circule tanto. E se esse vento não vai circular tanto, essa água, esses rios voadores, não vão chegar com facilidade em outros locais, tá? Então, vários lugares vão ficar sem chuvas, né? Então, esses rios voadores não conseguem se formar porque a temperatura está muito alta, né? E porque esses ventos não vão conseguir circular pela falta de umidade que tem, né? E também pela essa falta de vento, tá? Então, a chuva ela não consegue se deslocar para outros lugares. Lembrando, gente, que esse é só um exemplo, tá? Existem outros motivos também, mas a gente não vai abordar no momento. A gente está passando só um exemplo de cada para vocês entenderem como que funciona, tá bom? Agora, a gente vai ver essa questão do aumento da conta de energia. Qual será a relação, gente, dessa parte ambiental com o aumento da conta da nossa energia, né, que chega na nossa casa? Por que será que aumenta? Então, aqui, ó, um dos fatores é a falta de água, né, para movimentar as turbinas das hidroelétricas. Então, não sei se vocês sabem, mas a nossa principal fonte de energia, né, é as hidroelétricas, que são o quê? A energia que é das turbinas, né, movimentada ali pela corrente da água. Então, pensem assim, se não tem muita água nos rios, né, se tá tudo seco, se não tem muita água nos lagos, enfim, nesses reservatórios, essa turbina, ela não vai se movimentar, né? Então, a produção de energia vai ser menor. Então, a gente não consegue produzir energia em grande quantidade quando tem falta de água, né? E outra coisa, o que acontece então? Se a gente não tem a energia da hidroelétrica, a gente tem que partir para uma outra opção, né? Que seria a energia solar, a energia por queima de combustíveis, né? Por exemplo, queima de carvão, queima de petróleo, né? E outros tipos de combustíveis. Então, a gente precisa ir para outras alternativas. Porém, gente, a parte aí mais difícil da situação é que essas outras alternativas são mais caras, né? Então, assim, as hidroelétricas é a nossa fonte de energia mais barata, né? Porque ela é mais abundante, a gente tem mais quantidade. E essas outras fontes de energia que tá aqui nos slides, a gente não tem facilidade de produzir. E também não tem uma quantidade grande, né? Então, ela acaba ficando mais cara e a gente começa a pagar uma energia mais cara porque a nossa energia não tá vindo mais das hidroelétricas, tá vindo de outras fontes de energia, tá bom? Então, a gente acaba pagando mais caro aí na energia pela falta de água, tá bom? Aí, gente, tem essa parte aqui, ó. Os preços altos no mercado. Não sei se vocês já foram no mercado aí nos últimos tempos, né? Mas a gente repara bastante, né, que principalmente as verduras, os legumes, né, as frutas, a gente vê que eles estão muito caros. De novo, qual é a relação, né, desse aumento de preço com a água, por exemplo, com a temperatura, com o clima, né? Basicamente, gente, é simples. Se não tem chuva, como a gente viu, né? Se tá faltando água, a gente não vai conseguir produzir da mesma maneira como se a gente tivesse abundância dessa água, né? Então, esse alimento acaba ficando mais caro, né? Ele vai ficar mais escasso, porque, por exemplo, com bastante chuva, né? Com bastante irrigação, que a gente pega ali a água dos rios, né? Para fazer essa irrigação. Com essa abundância de água, a gente consegue produzir muito arroz, por exemplo, né? E já com pouca água, a gente não vai produzir a mesma quantidade, a gente vai produzir menos. Então, acaba ficando mais caro esse alimento, porque ele é mais escasso e mais difícil de ser produzido, tá? Então, pensem assim, uma coisa vai levando a outra, né? Quando a gente muda essa parte climática, né? Quando a gente vê que tá mudando essa parte climática, automaticamente mexe na nossa alimentação, mexe no preço das coisas, né? Mexe no nosso bolso. Então, uma coisa vai levando a outra, tá, gente? Infelizmente, essa parte de mudanças climáticas, ela afeta diretamente, sim, né? Todos nós, os animais, né? As plantas. Então, fica bem complicado. Aí, a gente não quer pagar mais caro por nada, né? A gente não quer ser afetado por isso, mas, infelizmente, a gente é afetado diretamente, sim,
tá? Então, quando a gente afeta aí o nosso meio ambiente, a gente é afetado também, tá bom? Obrigada, gente, por assistir e até a próxima aula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá bom? Muito obrigada e até mais.